O Clube do Remo não está numa situação boa dentro da tabela da Série C em relação a essa última rodada. Está numa situação excelente. Essa que é a verdade. Olha, essa última rodada para o Clube do Remo foi muito positiva. Além da vitória em cima do Londrina, aquela vitória por goleada de 3-0, que inclusive tem um vlog aqui no canal que você pode acompanhar. Um resultado que era fundamental para ajudar o Clube do Remo aconteceu ontem, no empate entre Figueirense e São José. Antes da gente falar mais sobre isso, falando a respeito dos bastidores, falando a respeito dessa situação que aconteceu na rodada passada, desse atraso no horário, tem informação importante que eu vou falar para vocês aqui. Mas antes de mais nada, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho das notificações e não perder os conteúdos do canal. Vamos lá. Vou pegar a colinha aqui porque é muita informação. Então, a gente vai ter que falar em cima disso tudo aí que aconteceu na última rodada. Mas antes de mais nada, bora falar primeiro do jogo-chave, né? O jogo que mudou toda a situação do Remo na Série C. Além da vitória contra o Londrina, o jogo do Figueirense contra o São José. O Figueirense chegou a abrir o placar logo nos primeiros minutos do jogo, né? Abriu o placar, se eu não me engano, com o Camilo. E esse resultado estava deixando o Remo numa situação um pouco complicada, porque iria depender de uma derrota do Figueirense na próxima rodada contra o Volta Redonda para poder buscar a classificação. Só que aí o São José, no apagar das luzes, no final do jogo, conseguiu um empate. Esse gol aí, esse empate, mudou toda a dinâmica dessa última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E não mudou só para o Remo, não. Mudou para outras equipes também. Seja bom ou seja para o mal. Mas, enfim, vamos lá. Vamos falar sobre a situação. Vamos colocar aqui na imagem para vocês. Eu vou tentar colocar aqui um resuminho para você entender como é que está a situação do Clube do Remo para poder passar de fase na Série C do Brasileiro. Vou tentar colocar, senão você vai me ouvir, mas eu acho que eu vou conseguir colocar a imagem assim para você entender. Se o Remo ganhar, não vai depender de ninguém. É só dele e pronto. Venceu, tá dentro, classificou, não depende de ninguém. Se o Volta Redonda ganhar ou empatar com o Figueirense, basta o empate do Clube do Remo que tá dentro. Tá tudo certo. Avança de fase sem nenhum problema. Se o Volta Redonda e o Londrina ganharem os seus jogos, o Remo passa até se perder no São José. Então, no caso, recapitulando, a imagem ainda está aí. Se o Remo ganhar, passa de fase tranquilo, sem nenhum problema. Se o Volta Redonda ganhar ou empatar o Figueirense, o Remo passa ganhando ou empatando. Se tiver empatado, vai passar nessa combinação. Se o Remo perder para o São José, aí ele vai depender das vitórias do Volta Redonda e do Londrina. Agora, bota a imagem aqui para mim. Agora você vai entender o parâmetro desses jogos que vão ocorrer nessa última rodada. Eu não vou colocar os outros jogos, não. Vou colocar os jogos que interessam para o Clube do Remo. Coloca aí. O próprio jogo do Remo contra o São José. Esse jogo que vai ser realizado lá no Francisco Noveleto, lá na zona norte do Rio Grande do Sul. Grama sintética. Grama sintética. O outro jogo, Volta Redonda e Figueirense. Esse jogo, ele é um jogo que precisa também de uma atenção muito grande do torcedor azulino. E o outro jogo também importante, Londrina e Náutico. Outro jogo que o Remo também tem que ficar de olho, porque o Náutico também tem chance de se classificar. Todos esses 3 jogos serão realizados no sábado, 5 da tarde. Todos os jogos no mesmo dia e no mesmo horário. Bem, a situação facilitou um pouco, né? Agora, claro que não dá para dar margem para o perigo. Os bastidores do Clube do Remo, mais do que nunca, precisam funcionar. Precisam estar novamente aí ligados para que
não ocorra nenhum contratempo. Sabe a situação do jogo do horário aí, da partida contra o Londrina? Me informei com algumas fontes lá de dentro do Clube do Remo e conversei, inclusive, em off, com alguns integrantes da diretoria que me informaram que a CBF ela não foi democrática nessa decisão. Ela trouxe uma imposição, dizendo, olha, vocês vão ter que cumprir esse horário, eu estou mandando. E não houve força e peso em relação à Federação Paraense de Futebol nessa situação. O peso que eu digo é chegar com a CBF e falar, olha, nós não queremos, o jogo tem que ser esse horário. Então, a questão política nesse processo, ela é muito, muito importante. Creio que agora nessa última rodada a federação deva caminhar junto aí, deva fortalecer o Clube do Remo, porque vai precisar muito. Os bastidores dessa última rodada serão intensos. E você sabe, torcedor, você sabe. Você sabe o que rola, você sabe o que acontece, eu não preciso ficar lembrando aqui, não preciso ficar dizendo o que acontece nessa situação aí, quando se tem 3 vagas, são 3 vagas, deixa eu ver aqui, são 3 vagas, praticamente, né? Não, 2 vagas, vamos dizer assim. Porque o Volta Redonda tem 31, então são 2 vagas para 4 equipes. São 2 vagas para 4 equipes. Então, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Os bastidores do Clube do Remo precisam ser fortes e atuantes. A situação do horário do jogo contra o Londrina chateou bastante a diretoria do Clube do Remo, porque, como eu falei anteriormente, não houve uma decisão democrática, foi uma imposição da CBF em cima do Clube do Remo, que já havia dito que não queria atrasar o jogo. E se fosse para atrasar o jogo, seria atrasar para 18 horas, porque haveria um prejuízo, principalmente para o torcedor. E de fato, um jogo sábado, 9 da noite, a gente sabe da nossa realidade aqui, né? Não dá para ficar brincando. Mas, mesmo com todo esse entreveiro que aconteceu, o Clube do Remo conseguiu vencer, conseguiu ficar dentro do G8, está na 8ª colocação com 25 pontos. Dentro dos critérios de desempate, o Clube do Remo está em uma condição boa, porque tem o maior número de vitórias em relação a todos os outros concorrentes. Né? O Londrina, o Náutico e o Figueirense possuem 6 vitórias e o Clube do Remo possui 8 vitórias. Então, é um dos primeiros critérios de desempate. Né? Vou deixar claro falar isso. Então, está numa condição boa. O Remo precisa fazer só a parte dele. Só a parte dele e acabou. O que acontecer aí nos outros jogos, tem que deixar para lá e não depender. O Remo tem que fazer a parte dele, tem que vencer o São José com todo o respeito, com toda a humildade, ir para essa partida, encarar com uma seriedade absurda, porque não vai ser um jogo fácil. Não vai ser um jogo fácil. Não se engane com o São José, que está lá embaixo, que já está rebaixado, que já está na Série D. Eles dificultaram a vida do Figueirense. E certamente vão querer dificultar a vida do Clube do Remo. Mas o Remo tem capacidade para chegar e fazer o seu resultado positivo. E aí, torcedor azulino, está confiante da classificação? Está confiante que o Clube do Remo vai conseguir avançar para o quadrangular do acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro? Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações e o principal, coloca os teus comentários aqui para a gente debater, para a gente conversar e falar a respeito dessa rodada decisiva e importante para o Leão Azul na Série C do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela tua audiência. Lembrando que o vlog do jogo passado está disponível. O link está aqui fixado no comentário. Você pode acompanhar esse vlog que está sensacional dos nossos bastidores ali de uma maneira bem legal do canal RS Live Esportes. Tamo junto, galera. Valeu e até a próxima.